Galera, que bom ter você por aqui ainda junto comigo. É sinal que você realmente quer aprender como definir seu operacional. A gente está aí. Chegamos na nossa parte, onde a gente tem o nosso operacional definido sobre qual operacional eu irei seguir. Então, a gente vai usar o price action puro. É a forma que eu utilizo, a forma que eu vejo o preço. Irei explicar para vocês. E agora a gente vai entrar na parte mais detalhada de como eu traço isso, como eu sei que agora eu tenho a minha possibilidade de definir padrões, o que realmente é um padrão dentro do meu operacional, para a gente começar a entender isso de uma forma correta. Eu sou o trader Thiago Lacerda e eu quero te ajudar com isso. Galera, chegamos à nossa rotina aqui. Como eu falei para vocês, nós definimos o nosso operacional e a gente vai pegar as peças principais no nosso operacional para que seja detalhada aqui, para que vocês entendam. A primeira coisa que vocês devem entender dentro do nosso operacional é que existem marcações, né? Alinhamentos, marcações em alinhamentos. E qual que é a importância disso? Olha só, dentro do que eu uso, nós estabelecemos algumas situações para que todos vocês se familiarizem. Marcações. Quando a gente fala de marcações, galera, eu trabalho com basicamente o gráfico de semanal, tá? Eu trabalho com um gráfico de diário, eu trabalho com um gráfico de 120 e com um gráfico de 60 minutos, tá? Olha só, esses aqui são os tempos gráficos que eu utilizo para as principais marcações. Para a gente entender sobre aquilo que eu falo, sobre como o preço se movimenta, como que ele se direciona. É dando alvo nesses determinados tempos gráficos. Existem operações com alvos menores? Sim. Porém, esses aqui é o que vai nos favorecer as melhores operações. Observe o seguinte. Explicando para vocês rápido sobre uma informação sobre como fazer a marcação de forma convencional. Muita gente não sabe o que é aí topo e fundo da forma que eu enxergo o preço. E topo e fundo, para mim, sempre é determinado, galera. Sempre é determinado pelo candle positivo, logo em sequência, seguido de um candle negativo. Tá? Isso é um topo. Tá? Isso é um topo. O fundo, teoricamente, da mesma forma. Preciso de um candle negativo seguido de um candle positivo. Isso se torna um fundo. Então, basicamente, diário, semanal, eu utilizo essas marcações em topos e fundos. Então, se for em topo semanal, galera, eu utilizo linha verde. Então, vai estar aqui na máxima. E também, se for um fundo lá no semanal, eu vou utilizar uma linha verde também, no fundo. Beleza? Basicamente isso. No diário, eu já modifico. Eu já tenho uma cor que é simbolizada pela cor azul, tá? Cor azul. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, só para que vocês vejam, para ficar mais fácil, tá? De identificar. Vocês entendam aqui o que é o quê, né? E já vou te dar informação sobre as demais cores. Tá aí. Beleza. Então, galera, dentro das marcações, ela é feita topos e fundos, diário e semanal. Beleza? Também, junto com isso, gatilho de reversão. Eu vejo aí muita gente me perguntando assim, porque eu sempre falo aqui nos vídeos que existem 5 tipos de gatilho. Mas a gente precisa entender quais são eles. Eu vou explicar rapidamente aqui, galera. Não vou dar muito exemplo para não estender muito esse vídeo, mas para que vocês entendam. Olha só, eu tenho um gatilho de preço, tá? Eu tenho um gatilho de preço. O que é um gatilho de preço, né? Olha só, um gatilho de preço é ponto de teste. Simplesmente diz assim, ponto de teste. Mas, para que eu entenda o que é um gatilho de preço, eu quero que você visualize isso aqui comigo. Vamos supor que esse preço, ele acabou fazendo isso aqui.
Você concorda comigo que se o preço fizer isso aqui, ele é um gatilho de preço? Por quê? Porque nesse momento, esse cara não me fala nada. Ele não me fala para vender, ele não me fala para comprar. Olhando apenas esse tempo gráfico, ele não me fala nada. Concorda comigo? Então, nesse caso, ele é um gatilho de preço. Pronto. Então, estou explicando aqui para vocês o que é um gatilho de preço. Agora, galera, se esse cara conseguir fazer isso aqui, ó, fazer com que mais um candle feche da mesma cor que um gatilho de preço, ele vai se tornar, tá? Desculpa, porque esse gatilho que reverteu a própria polaridade, né? Ele vai se tornar um gatilho de reversão, tá? Ele vai se tornar um gatilho de reversão. E esse cara aqui, ó, se tornou um gatilho de reversão. Esse gatilho, ele é importante para quê? Ele é importante para testar e vender? Não. Ele é importante para respeito, para quando o preço voltar para ele e respeitar. Então, ele é importante para mim, caso o preço faça isso, ó, caso o preço caia. Quando o preço retornar nesse cara, aqui ele é importante para mim. Então, ele é um gatilho de reversão. Beleza? Então, nesse ponto aí, ele vai ficar importante. Então, saiba que o gatilho de reversão, eu preciso que mais um candle tenha fechado pelo menos na mesma cor que ele. Então, já que eu mostrei esse gatilho para vocês, falando sobre marcações. Esse cara aqui, quando ele vira gatilho de reversão, ele é marcado em todos os tempos gráficos, independente de qual tempo gráfico nós estamos fazendo a marcação. Em todos, ok? Tanto de alta quanto de baixa. Show de bola. Então, já tivemos aqui um gatilho de reversão. Após isso, galera, nós temos aí um outro tipo de gatilho. Opa, deixa eu só colocar aqui, que eu não coloquei aqui na descrição, né, pra gente. Rapidinho. Ó, falamos do gatilho de preço, falamos do gatilho de reversão. Galera, só um minutinho antes de eu passar para o próximo gatilho, deixa eu explicar uma coisa para vocês também. Aqui também pode formar um gatilho de preço quando esse cara aqui, ó, pode fechar positivo, porém, um gatilho por anatomia. Esse cara aqui, ó, ele é um gatilho de preço. Aqui ele me fala para comprar? Fala. Porém, neste momento ele é um gatilho de preço. E o que ele é interessante? Teste. Tá? Teste nesse cara é muito interessante para que a gente pegue, principalmente RTV, tá? Então, show de bola. Esse aqui também é gatilho de preço. Agora, eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Nós temos esses dois e o gatilho de indecisão. Galera, o gatilho de indecisão, esse é o mais fácil de falar, né? Ele vai ser nada mais, nada menos do que um doji ou um candle muito fino, tá? Com um corpo muito, mas é muito pequeno mesmo. Então, esse aqui é o verdadeiro gatilho de indecisão. E eu vou dar uma dica para vocês, tá? Ele é mais importante no gráfico de 60 minutos, tá? Num gráfico de 60 minutos é que ele tem grande relevância para a gente. Por isso que todos os gatilhos, todos os dojis, a gente marca, tá bom? Então, eu vou colocar aqui gatilho de indecisão, mas eu vou já colocar ele aqui como doji, tá? Doji. É o gatilho de indecisão que eu sempre menciono para vocês. Show de bola. Para que outras pessoas conheçam o próximo gatilho, existe um gatilho chamado gatilho de continuidade. O que é o gatilho de continuidade? Galera, gatilho de continuidade não é aquele candle que fechou daquela forma. Existe um gatilho que a gente chama ele de candle Ariel. Geralmente esse candle, ele é um candle de continuidade. Então, como que eu vou determinar ele? Da seguinte forma, a forma mais tradicional de eu ter esse modelo, evidente com todos vocês, é a seguinte. Vamos supor que aqui o mercado acabou fazendo isso, né? Acabou fazendo um movimento de baixa aqui, e logo em sequência ele retornou ao movimento de alta fazendo isso aqui. Isso aqui. Certo? Olha só, o preço deu alvo no topo e fechou abaixo.
Então, aqui, galera, é onde determina os nossos próximos dois tipos de gatilho. O próximo candle, ele é um gatilho de qualquer forma. Então, como que eu vou determinar isso? Eu só tenho mais dois tipos de gatilho. Quais são eles? O GTO de continuidade e o gatilho, tá? GTO aqui de start. Galera, simplesmente assim. O próximo candle, ele pode fechar negativo e ele fala para você assim, vende no próximo e ele vai ser um gatilho de start. Nesse momento ele virou start por quê? Porque o preço deu alvo e ele deu start ao movimento. Então, show de bola. Ou ele pode virar um gatilho de continuidade, que pode ser formado de vários modelos aí, mas vamos supor que esse candle faz isso. Neste caso aqui, ele é continuidade. Esse candle acaba de mandar... Desculpa, eu desenhei violinando ali. E violinando é mais ruim, né? Mas não deixa de ser continuidade. Ó, esse candle acaba de falar para mim assim, ó, comprar, porque eu sou continuidade. Como assim continuidade, Thiago? Toda vez que o mercado dá alvo, o próximo candle já tem que fechar de cor contrária. Se ele não fecha negativo, ele fez movimento contrário. Ele está impulsionando esse outro candle a tentar subir. Não quer dizer que ele não ganha, não quer dizer que ele vai, mas quer dizer que ele vai tentar subir. Então, se eu quero vender, eu estou esperando uma venda nessa região, eu preciso que fale essa continuidade para que eu tenha aí um movimento a meu favor. Então, esse aqui é o gatilho de continuidade. Show? Deu para todo mundo entender como fazer com essa informação? Bacana? Beleza. Então, é para isso que a gente usa aí as marcações dentro desses gatilhos aí para a gente entender. Então, show, galera. Partindo para isso, vocês já viram que em todos os tempos gráficos eu marco gatilho de reversão, principalmente no gráfico de 120. E isso eu tenho pré-definido. Isso é a minha definição. Escrito no meu operacional é isso. É feito essas marcações, apenas essas. Se vocês olharem meus vídeos, tá? De mais ou menos 1 ano e meio para cá, vocês vão ver que eu faço sempre a mesma marcação, independente do que vai acontecer. É a mesma marcação. É isso que define o meu conhecimento. É isso que define eu sempre fazer a mesma coisa. Mas vocês vão ver que eu evoluí. Eu adicionei tempos gráficos que eu não utilizava. Mas isso foi evolução. Não mudei nada no operacional. Sempre continuo fazendo as mesmas operações. Isso por quê? Porque eu defini, eu sigo uma regra. Ela acontecendo ou não, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Então, isso tem que fazer parte das marcações de vocês. Se vocês querem se familiarizar com o que eu faço, tá aí as marcações, tá ali. Você tem vários vídeos de marcações aqui no nosso operacional, dentro do YouTube, mas se familiarizem com essa cor, porque toda vez que eu postar a marcação, vocês vão ver essas cores aí e vocês vão saber o que cada uma significa. Beleza? Então tá aí. Definimos as nossas marcações. Galera, aí depois disso, nós temos outra coisa chamada rompimentos. Tá? Rompimentos. Tá, beleza. Rompimentos. Se eu tenho rompimentos, quais são os tipos de rompimento que eu posso trabalhar no gráfico? O famoso RTV. Então, galera, para essa definição, eu tenho pré-estabelecido que, para que um rompimento seja extremamente favorecido, ele precisa de 3 confirmações, de 3 tempos gráficos. Então, vai depender de qual rompimento que eu estou olhando. É um rompimento do 5, é um rompimento do 1, é um rompimento do 3, é um rompimento do 10 minutos, é um rompimento do 15 minutos, é um rompimento do 30, rompimento do 60, é rompimento do 120. É rompimento de quem? Para que eu tenha essa operação. Então, isso faz parte aí do operacional. Então, eu quero que vocês entendam uma seguinte questão. Muita gente explica a teoria de Dow da seguinte forma, que o preço faz isso, volta para testar e sobe. Concorda? E, tecnicamente, a maioria da galera não sabe o que tem que acontecer aqui para que ela compre. O que é um teste?
O que é isso aí? Lembra quando eu falei de gatilho? Que eu falei de um gatilho de preço? Pois é. Aí é onde ele tem que estar testando um gatilho de preço. Se ele estiver testando esse gatilho de preço, tecnicamente, eu tenho a minha entrada. Tá? Existe algumas coisas que a gente fala sobre feeling operacional. Dentro do meu acompanhamento, o que eu falo para a galera? Que, de acordo o preço abre, para vir fazer esse teste, existe feeling operacional. Se eu compro na abertura, se eu compro quando ele testa, se eu compro quando ele retorna, ou se eu compro quando ele vira. Então, isso faz parte de uma definição. De acordo com o tipo de rompimento, eu sigo com a minha operação detalhada. Ok? Beleza. Então, temos aí rompimentos definidos. Galera, para que você entenda melhor rompimentos, não esqueça de ver um vídeo que eu postei também, aí que é onde fala assim sobre 5 em 1 minuto. Ele vai te ajudar bastante com rompimentos. Bastante mesmo. Tá? Mas, seguindo essa ideologia, negações. Tá? Negações. Galera, negações. Para você definir, eu vejo aí muita gente falando sobre negações. Ah, não sei o que, deram até nome para negações. Mas, o que eu quero explicar para vocês? Que existe 3 tipos de negações, tá? Apenas 3 tipos. 3 tipinhos. E o que isso aqui quer dizer para vocês? Eu conto essa história e queria compartilhar ela com vocês rapidinho para vocês entenderem. Negações é uma das coisas que mais fascina a gente dentro do mercado ali, quando a gente está iniciando, principalmente quando a gente está iniciando. Por quê? Porque é um padrão muito visível, muito fácil de identificar. Porém, galera, na minha jornada, no início, eu segui algumas pessoas que são referências para mim até hoje, mas era de encabular. Dava uma negação, quando eu entrava, ela me estopava. E eu perguntava, pessoal, por que eu tinha sido estopado se tinha negado o rompimento? Primeiro que eu nem sabia 100% o que seria uma negação. Mas eu conciliava isso. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de todas as 3. E eu não sabia de teste. E o preço testava. A única resposta que eu tinha era assim: você não esperou o preço testar. Cara, que sensação ruim. E o mercado, ele me dava uma sensação que ele ia só me tirar, só buscar o meu stop e voltava. Parece, eu tinha aquela impressão de que o mercado enxergava o meu mísero contrato que eu estava usando. Meu mísero 50 contratos que eu estava usando. Mísero 100 contratos que eu estou usando. Galera, o mercado move R$ 1 bilhão praticamente em todos os candles. Você acha que ele vai te enxergar 20 mil reais que tu está usando ali em um contrato? 23 mil? Galera, a minha ilusão era essa. Eu sempre pensava que o mercado estava indo buscando meu estoque. Ah, não, ele só vai buscar. O tanto que, olha lá, de certeza que você passou por isso. Eu tirei o stop da tela. Eu operava sem stop, que era para a corretora não mostrar onde estava o meu stop. Bobo eu, né? É, levei grandes porradas com isso. Hoje não faço mais. Mas eu quero te mostrar essa questão. Dentro dessa parte, aconteceu de que acontecia outra negação no gráfico. Eu não entrava, porque eu tinha que esperar o teste. Eu tinha que esperar o teste. Passava 3, 4 minutos depois, todo mundo lá tinha postado que tinha feito a operação. Pô, aqui, operação de ouro, deu operação, negação, negação, negação. E eu falava assim, mas puta que pariu, desculpa o palavrão, mas o que aconteceu, cara? Todo mundo falou para esperar o teste, agora o treino testou e todo mundo vendeu. E eu não vendia. Ficava frustrado o tempo inteiro, de raiva, porque quando eu vendia, me estopava. Quando eu não vendia, o trem ia. Então, isso, eu passei por isso. Dias de sofrimento, eu chegava a chorar de raiva. Quase quebrava o computador de raiva. Até quando eu parei. Existe uma coisa que o pessoal não quer me contar. O que é esse teste? Onde é que são os testes? E por que testa? Então, eu comecei a observar detalhes, a entender um pouco sobre. Tá, vamos lá. Existe realmente outros tipos de negação?
O que pode influenciar em uma negação? Qual é o alvo da negação? Então, eu comecei a pensar, a raciocinar logicamente. Então, foi aonde eu cheguei que existe três tipos de negações. Elas influenciam, sim, em teste do preço. Ela não vai influenciar na operação em si, mas sim no teste. Se eu tenho que aguardar testar ou não. Então, comecei a observar isso. Então, vamos a um exemplo para que você entenda. Depois, não adianta só você ficar olhando eu desenhando aqui e você não olhar lá no gráfico. Vá lá no gráfico e olhe, tá? Faça essa aqui. Faça essa atividade para você ver, tá? Inclusive, a hashtag, vamos deixar uma hashtag aqui, atividade. Quem chegou no vídeo até aqui e realmente quer mudar de vida, faça uma atividade. Beleza? Hashtag atividade para esse vídeo. Galera, seguinte. Aqui nas negações, nós temos a seguinte informação. O que é uma negação? Né? Eu tenho isso aqui, isso aqui. Isso aqui foi um rompimento. Rompimento. Então, beleza, todo mundo sabe. Por que é um rompimento? Corpo acima do pavio. Então, nós tivemos um rompimento. Show? Beleza. Agora, para que haja uma negação, eu preciso que o próximo candle devolva este rompimento. Aí aqui é onde está o segredo do negócio. Desta forma que está, essa negação é uma negação fraca. Então, coloca aí, são três tipos, tá? Três tipos de negação. Aqui, ó, é uma negação fraca. Por que essa aqui é uma negação fraca? Porque o preço não conseguiu ganhar o fechamento do candle negado. Então, ela se torna uma negação fraca. Show? Beleza? Bacana. Então, vamos para a próxima. Agora, eu tenho aí aonde o preço tende a romper, a ganhar esse movimento para dentro, tá? Então, ele ganhou aqui, ó, ganhou o fechamento. Nesse caso, ela se tornou uma negação, tá? Forte. E depois disso, eu tenho uma negação super forte. Beleza. A super forte, todo mundo, eu acho que já sabe o que deve ocorrer, né? O preço deve romper o candle anterior. Além dele ganhar o corpo, ele precisa romper o candle anterior. Então, eu vou ter uma negação super forte. Só que isso não me modificava. Eu ainda continuava errando mesmo sabendo disso aqui, ó. Ainda continuava errando. Por quê? Porque eu não sabia onde era o alvo. Onde era o alvo. Opa! Ixi, apaguei demais ali. Agora não volta. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Forte. S. Forte. Então, aqui, galera. Negação fraca, forte e super forte. Onde era o alvo? Eu não sabia. Então, tenha uma coisa em mente. Toda negação de rompimentos, o alvo é nos 50%. Puxa, mas era só isso, Thiago? Sim, você tem que entender que o alvo era nos 50%. Só que agora, essas negações, elas podem se tornar, pode te identificar. Elas podem te identificar. Quebras de movimento ou não. Se isso vai somente até os 50% primário ou secundário. O que eu quero dizer com secundário? Essa negação, ela pode ser uma negação de topo. E eu vou mostrar para vocês onde é que muita gente erra, tá? Olha só. Então, além de eu ter esses três tipos de negação, elas também ocorrem em negações de topo e fundo. E aí é onde nós temos um pequeno segredo sobre posicionamento de Fibo, tá? Então, vamos lá. Esse pequeno segredo já foi revelado várias vezes comigo. Então, agora, se você ainda está levando stop com posicionamento da Fibo para alvo, que existe uma Fibo para retração. Essa aqui é para alvo, né? Então, vamos lá. Se for para alvo, você vai sair dela agora. Primeira coisa. Galera, eu vou fazer um movimento de baixo aqui porque vai ficar mais fácil. Olha só. Eu tive isso aqui e isso aqui. Beleza. Olha só.
Quero tirar algumas dúvidas de vocês aqui. Tá? Aqui, o preço fez isso. Opa, opa. Não, desculpa, deixa eu desenhar logo aqui com rompimento, porque senão eu vou entrar no outro assunto e não vai dar especificadamente aqui o que eu quero. Vamos lá. O preço fez isso aqui, né? Criou uma negação de rompimento aqui, né? Então, eu tenho um alvo no 50%. Tecnicamente, todo mundo sabe onde é que está a FIBA aqui, né? Não tem nem o que falar. Nova mínima, nova máxima, novo 50%. Tecnicamente, o alvo do 50% está aqui, nesse candle. Show de bola? Que o alvo de 50% ele só pode ser quatro coisas, né? Rompimento, topo, fundo ou gatilho. Que é um desses quatro. Pode ser. Será que tipo de gatilho que deve ser aí, hein? Alguém já sabe? Alguém tem a dúvida? Não, né? Gatilho de preço. É um dos melhores para ter aí no meio de 50%. Então, vamos lá. Tendo isso aqui, galera, o preço pode fazer uma seguinte informação. Vamos supor que ele subiu, deu o alvo, né? Subiu aqui. Deixa eu pegar aqui o verde. Peraí. Aqui. Vamos lá. O preço chegou aqui, deu alvo, né? Deu alvo. Aí ele veio e fez a seguinte coisa. Deu um candle negativo aqui, outro candle negativo aqui. E agora, esse preço resolveu fazer isso aqui. Resolveu fazer isso aqui. Não, melhor. Deixa eu fazer diferente. Para ficar mais intuitivo. Né? Mais intuitivo. O preço rompeu o fundo aqui. E ele resolve fazer isso aqui. Devolver o fundo. Tecnicamente, galera, muitas das pessoas... Eu vou até fazer esse pavio aqui assim, ó. Muitas das pessoas vão fazer o que aqui? Vão vender. Por quê? Porque eles pegaram uma FIBO e fizeram isso aqui, ó. Ó. Vou fazer mais grosso aqui para você ver que eles estão visualizando essa FIBO aqui, ó. Aliás, nem aqui, né? Aqui. Uns 50% aqui. E uns 50% aí. Só aqui, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui quando é negação de topo e fundo? Visualizar onde está o alvo. E olha só o que muda. Nesse caso, este cara é um fundo que foi negado logo após o seu rompimento. Tem que ser logo após. Não vale formar confirmações e depois voltar e devolver. É outra história. Eu vou explicar até essa diferença, que é uma pegadinha, tá? Olha a diferença. Aqui, o mercado fez isso, isso e isso. Então, a minha FIBO é posicionada. Eu vou fazer de rosa para que todo mundo veja. Ela é posicionada na mínima da negação, na máxima do fundo negado, tá? Na máxima do fundo negado. Então, essa FIBO correta é posicionada aqui, né? Deixa eu pegar aqui com esse outro para desenhar grossinha. Ó, posicionada aqui e aqui. E seu alvo, tecnicamente, só pode ser gatilho, topo, fundo, 50%. Aí aqui é onde está o segredo, galera. Se, por algum caso, né? Aqui eu vou desenhar errado, mas por algum caso, 50% tá aqui. O 61, que é aquela linhazinha, tá aqui, ó. E o outro tá aqui, ó. Dando um exemplo para vocês. Isso aqui está fora, pode ter certeza que sua compra daqui, ela vai até o topo. Até aqui, ó. Tá bom? Ela vai aí. Seu alvo é este topo, não é a mínima do gatilho. Beleza? Agora, preste muita atenção nisso aqui. Se essa mínima está dentro da região de 50, aí muda tudo. Porque isso aí é um gatilho de reversão. E ele está dentro, vamos supor agora que meu 50% estava aqui e ele está dentro. Agora mudou. Agora o meu alvo é a mínima dele. Por quê? Porque é sempre o primeiro. O primeiro dentro da região de 50. Nunca a linha. Esqueça a linha de 50. É a região.
E dentro daquela região você tem um alvo. E agora você tem uma compra aqui até este ponto. Neste ponto, se o preço respeitar, você tem novas vendas para vir romper fundo. Beleza? Show de bola? Uma coisinha que eu quero modificar aqui para exemplificar para vocês, tá? Vamos supor que agora, galera, olha só, em vez de ter feito esse candle aqui e ter negado aquele fundão lá, o que que ele fez? Ele acabou criando aqui rompimentos, dois rompimentos aqui, só para ficar maiorzinho o espaço, e ele acabou negando aqui, ó, né? Negando aqui, ó. Negou. Pronto. Criou uma negação. Agora eu tenho compra até onde, galera? Aí, lembre-se, negou fundo? Não, negou este movimento. Agora a minha FIBO é aqui, ó. Nova mínima, nova máxima, novo 50%. Aí você vai traçar. Mesma história, galera. Olha só. Você tem esse fundo aqui como alvo, né? Todo mundo vai falar, vai voltar para testar o fundo. Mas calma aí. Se esse rompimento aqui, ó, estiver dentro da região de 50, ó, vamos dizer que esteja assim, ó, e aquele fundo esteja fora. Estiver dentro da região de 50, deixa eu tirar essa linha aqui para não confundir, ó. O alvo é este rompimento, tá? O alvo é este rompimento. Ele pode bater aqui e já virar para o fundo. Coisas que são as pegadinhas que tem no mercado e a galera não percebe. Mas vamos supor que ele esteja fora, né? Que essa mínima não esteja dentro dos 50. Vou desenhar aqui de azul para ficar melhor. Ela esteja fora, ó. Que a mínima, a máxima. Vamos botar que ela está fora. Aqui. Você não precisa nem ter medo. É uma compra aqui, vai vir buscar fundo. Ok? Então, aí é uma diferença entre negação de topo, negação de fundo, negação de rompimento normal, de candles, né? Onde eu tenho que olhar. E isso aqui é um detalhe que eu queria passar para vocês aí, para posicionamento correto da FIBO. Bacana? Então é isso, galera. Aqui a gente partiu os três tipos de negação. Entendam que existem esses três tipos aí. Aí você precisa estudar um pouquinho sobre eles três para que você entenda realmente qual é o alvo final de cada um. Mas, basicamente, isso aqui é o que já começa a definir a sua operação. Opa, peraí que deixa eu voltar isso aqui para ficar aqui na tela, né? Fraca, peraí, fraca, forte, forte, super forte. Beleza, botei aqui. Então, galera, agora a gente tem dentro do nosso operacional mais uma coisinha chamada falhas. Tá? Olha só, nós já definimos marcação, já definimos rompimento, já definimos a negação e já definimos agora falha que a gente vai falar. O que é falha? Existe alguns tipos de falha. Hoje, eu só vou falar sobre a falha de rompimento, galera. Porque existe falha de 50%, existe falha de gatilho, existe falha da negação, existe falha de rompimento, que é a que a gente vai falar, né? Então, existem vários tipos de falha e não dá para me fazer nesse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande para me explicar todas. Mas vamos falar sobre uma falha de rompimento aqui, para que todo mundo entenda, né? O que é uma falha de rompimento? Deixa eu apagar isso aqui, pra... Eu gosto sempre de dar exemplo na alta, galera. Não sei por quê, mas é porque eu gosto de compras, eu não gosto muito de vendas. Vamos lá. Olha só. Eu tenho isso aqui, né? Deu um delayzinho aqui. Show. E agora eu tenho isso aqui. Bacana. Bem, beleza, vamos fazer mais um candle aqui embaixo para que todo mundo veja que são 3 movimentos, né? E eu tenho isso aqui como um rompimento. Beleza. Aqui, galera, nós temos a seguinte coisa. Uma coisa chamada aqui sobre falha, onde eu brinco com a galera até sobre dois nomezinhos engraçados. A favor ou contra, né? Sempre falo disso. A falha é a favor ou contra o movimento. Então, olha só. Existem algumas variações, porém, eu quero explicar para vocês sobre isso aqui. Esse cara aqui, ó, quando ele fecha assim,
Para quem entende ali sobre os rompimentos, quem já está fazendo a atividadezinha de teste, sabe que isso aí é uma confirmação de rompimento. Beleza? Tecnicamente, nós estamos em um movimento de pullback. Um movimento onde o preço vem, rompe, vai, rompe. Agora veio, confirmou. Né? Confirmou. O próximo candle tem que romper a máxima. Beleza? Até então, a gente está ainda em confirmação de rompimento. Agora, o próximo candle. Eu tenho duas possibilidades dele. Ou ele fecha aqui, aliás, três, né? Ele pode romper, certo? Ele pode fechar aqui, certo? Ou ele pode fechar negativo, né? Aí negativo ele pode fechar aqui, mas negativo. Beleza. Dentro disso, ele pode fechar positivo. Aí aqui é onde começa a entrar a teoria e o segredo do negócio. Fechou positivo. Quando ele fecha positivo, galera, essa falha, ela é a favor ou contra? Como que eu faço essa pergunta? Como que eu sei? Este candle, ele é a favor ou contra o que rompeu? Se ele for da mesma cor, ele é a favor. Então, ele é sempre o terceiro candle, tá? Ele é a favor. Se ele for a favor, isso ainda não é uma falha boa de se fazer movimento contrário. Beleza? Não é uma falha boa de se fazer um movimento contrário. Ou ele pode ser uma falha contra o movimento. Olha só, uma falha contra o movimento, né? Aí muita gente se pergunta, se for uma falha contra o movimento, onde é o alvo? O alvo, galera, é sempre o próximo rompimento, o rompimento que está na frente, dependendo da situação. Vamos lá. Se essa falha for dessa forma aí, o seu alvo em si do próximo candle, alvo, é aqui. Se ele vai passar daí ou não, é outra história. Se eu tenho probabilidade aí desse movimento de ser alta ou baixa, é outra questão. Primeiro, nós estamos estudando separadamente o movimento. Então, beleza, é uma falha. Aqui é uma falha simples, não é uma das melhores falhas, mas ela já se torna uma das operações contra o movimento atual, que é para abrir retrações, tá? E o preço pode fazer aqui, isso aqui. Aí aqui é onde entra uma pequena coisa. Essa ainda é uma falha contra, porém é uma falha contra com uma negação. Isso não é negação. Por quê? Porque mudou o alvo. Tá vendo que nós tivemos uma confirmação no meio? Muita gente chama isso aí de negação, e não é. Isso aí não tem alvo no 50%. Isso aí é retração. O alvo dela, inclusive, pode ser, olha só, para muita gente que fala que isso é com negação, vai dar uma venda. Aí, você não está vendo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma linha de diário que está passando bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Pronto. Eu fiz vermelho ali, galera, mas é azul, tá? É uma linha de diário. Deixa eu... Aí, ó. Linha de diário. Tá passando aí, ó. Show? Aí o cara fala assim, pô, vai descer lá embaixo. Vamos botar aqui os 50% que tá longe, né? Vamos botar aí que tem mais movimento aqui para baixo. E tá longe o movimento. Só que não, isso não é uma negação. Isso é falha. E esta falha faz com que o alvo seja o último rompimento. E essa linha de diário, se ela está marcada, significa que isso aí é um topo. Por isso que eu diferencio topo e fundo, tá? Que ela é um topo. E se ela for um topo, o alvo é aí. Aí o que que acontece? Ao invés de você vender até esse alvo, eu prefiro é que ele falhe batendo nesse alvo, para que eu entre em compra. Eu entre em compra. Então, às vezes eu consigo comprar nesse próprio candle, ou às vezes eu consigo comprar no próprio candle que está indo cair, por causa do auxílio dos tempos menores, que é onde a gente vai falar sobre o poder da conjunção gráfica. Aí é onde começa a entrar a mágica de todos os operacionais nossos aqui explicado de uma forma eficiente. Então, entenda, quem abre retrações? Negação e falha. Negação e falha. Quem abre continuidade? Rompimentos. Então, se você já tem isso aí, ó, nosso operacional, basicamente,
Está definido dentro dessas 3 peças operacionais aí, e dentro dessas 3 peças operacionais, dessas 4 peças operacionais, desculpa, dessas 4 peças operacionais, nós temos aí as nossas estratégia, os nossos direcionamento, o que, que tem que ocorrer para quando ele forma cada uma delas. E, basicamente, para que você entenda que nas marcações eu preciso que ocorra operações, rompimento, negação, falha. E como é que eu vou ter a palavra certa? E dependendo da operação que ocorrer no alvo, eu vou ter uma boa retração ou uma boa continuidade. É isso que vai me realmente impulsionar dentro do mercado. Beleza, galera? Esse era o vídeo de hoje. Não esqueça de comentar lá #atividade se você ficou até aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se você não está e vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo já é top.